Isolamento vertical versus isolamento horizontal? A prova real. Será que o isolamento horizontal é garantia de um resultado melhor do que o isolamento vertical? Com relação ao isolamento horizontal, o estudo no Imperial College London adverte: enfatizamos que não é absolutamente certo que essa estratégia terá sucesso a longo prazo. Nenhuma intervenção de saúde pública com efeitos tão devastadores na sociedade foi tentada anteriormente por um período tão longo. No vídeo anterior, vimos a demonstração matemática de que o isolamento vertical gera menos óbitos do que o isolamento horizontal durante a pandemia. Sugeri aos que não acreditavam que olhassem para os outros países. Pedi para que não olhassem para projeções, e sim para resultados. Sabe por quê? Pois o passado recente de outros países, ou mesmo o presente, tem muito a nos mostrar sobre o resultado futuro de nossas escolhas. O resultado deles no enfrentamento do Covid nos ensina muito, ou pelo menos deveria nos ensinar. Os europeus não tinham onde se espelhar, mas nós temos. Vamos aos resultados. Aqui temos uma representação gráfica que usaremos daqui para frente. Como unidade de comparação, vamos usar óbito por milhão de habitantes, partindo de 1 óbito por milhão. Cada retângulo representa um dia, e a mudança de cor nesse retângulo indica que o número de óbitos por milhão dobrou, atingindo uma nova faixa, como visto abaixo. Assim, mudanças de cores representarão mudanças de faixas de 1 para 2 óbitos por milhão de habitantes, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32 e assim por diante. E vale lembrar que o número de óbitos guarda uma relação com a demanda prévia em saúde, como demonstrado no vídeo anterior. Aqui temos a descrição do intervalo de cada faixa. O número de óbitos por milhão de habitantes, em função do tempo, nos dará uma visão da velocidade de progressão de óbitos, que é um indicador útil para compararmos o desempenho de cada país. Uma maior variação de cores dentro de um mesmo espaço de tempo nos demonstra uma progressão de óbitos mais rápida e um pior desempenho, uma vez que ocorreram mais óbitos por milhão de habitantes dentro do mesmo período de tempo. Por outro lado, pouca mudança de cores no mesmo espaço de tempo significa uma progressão mais lenta de óbitos e um desempenho melhor, já que terei menos óbitos por milhão de habitantes no mesmo período de tempo. Tendo compreendido isso, vamos ver os resultados de alguns países. Aqui podemos ver a progressão do número de óbitos por milhão até o 43º dia a partir do primeiro óbito por milhão. Vamos olhar primeiramente para a Bélgica, Espanha, Itália, França, Reino Unido e Suécia. Destes, a Itália e o Reino Unido demoraram mais para aderir ao isolamento horizontal, já a Suécia não fez isolamento horizontal. Lá, o governo não fez nenhum tipo de imposição de isolamento, fez apenas recomendações de prevenção para a população, confiando no senso de cidadania e de responsabilidade individual. Medidas preventivas básicas não foram executadas, o que particularmente não considero prudente. O que a Suécia fez está muito mais para nenhum tipo de isolamento do que para um isolamento vertical, mas vamos considerá-lo como tal para efeitos de comparação. De fato, o resultado da Suécia não é nem de longe o melhor exemplo, mas com certeza não é o pior. Mas não dá para ignorarmos o fato de que, mesmo com uma estratégia considerada controversa, sem medidas preventivas simples, a Suécia apresentou menos da metade de óbitos por milhão de habitantes do que a Bélgica, que adotou o isolamento horizontal no mesmo tempo, e menos óbitos por milhão no mesmo tempo do que Espanha, Itália, França e Reino Unido, que também adotaram o isolamento horizontal. E precisamos nos perguntar: como um país que desde o início adotou uma estratégia considerada ruim, obteve melhores resultados com progressão mais lenta de óbitos do que alguns países que adotaram algo considerado bom pela maior parte do tempo? E isso sem medidas preventivas básicas. Agora vamos olhar para outros países e continuar nossa análise. Aqui acrescentamos resultado dos Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Coreia do Sul. Notaram algo diferente? A Coreia do Sul apresenta uma variação de cores muito menor do que os demais países. Lembre que quanto mais cores tivermos no intervalo, mais rápido o número de óbitos por milhão dobrou, e pior é o desempenho. Com isso, fica bem claro que a Coreia do Sul teve uma progressão de óbitos muito mais branda, refletindo num resultado muito melhor. Nesse mesmo período, enquanto os outros países tiveram um número de óbitos por milhão na casa de centenas, a Coreia teve apenas 4,6 óbitos por milhão de habitantes. Uma diferença gritante, né? E qual tipo de isolamento a Coreia do Sul adotou? O isolamento vertical, aquele tão criticado por aqui. E será que o fator decisivo para o sucesso da Coreia do Sul foi o grande número de testes feitos? Não. Se isso fosse verdade, a Suíça teria resultados muito melhores do que a Coreia, pois testou muito mais. Enquanto a Coreia do Sul fazia 9,6 testes a cada 1.000 habitantes, a Suíça fazia 18,74, quase o dobro. E vários outros países também teriam, pois testaram mais per capita do que a Coreia. E não estou falando que testar não é importante. E como vocês podem ver, o resultado deles são bem diferentes. Enquanto a Suíça tem 154 óbitos por milhão no período, a Coreia tem apenas 4,6.
Agora vamos acrescentar 2 países, o Brasil e a aclamada Nova Zelândia, considerada um modelo de isolamento horizontal. À primeira vista, o desempenho do Brasil parece ser relativamente bom, sendo melhor do que boa parte dos países europeus. E isso nos dá a sensação de que fizemos a coisa certa, paramos mais cedo e por isso estamos tendo resultados melhores. Mas, ao mesmo tempo, temos resultados muito piores do que a Coreia e a Nova Zelândia. Já ao olharmos a Nova Zelândia, o resultado dela é ótimo, melhor do que a Coreia. Mas nos esquecemos de um detalhe importante. No último vídeo, eu disse para compararmos resultados usando as mesmas medidas e levando em conta fatores que são considerados relevantes. E aqui precisamos fazer uma diferenciação. Sempre houve uma expectativa de que a propagação do vírus se comportaria de maneira diferente em estações climáticas diferentes. Então, vamos agrupar os países do hemisfério norte, que estavam saindo do inverno e indo para a primavera, e separá-los dos países do hemisfério sul, que saíram do verão e estão no outono. Vamos ver como ficaria a comparação. Primeiro, vamos olhar para os países que saíram do inverno e foram para a primavera. São eles: Bélgica, Espanha, Itália, França, Reino Unido, Suécia, Estados Unidos, Suíça, Alemanha e Coreia do Sul. Qual deles tem o melhor resultado? Coreia do Sul, indiscutivelmente e com muita, mas muita diferença. E o isolamento deles é o isolamento vertical, considerado uma estratégia absurda e suicida por aqui. Então, se quiserem fazer projeções, sugiram que as façam baseadas em resultados. Brasil e Nova Zelândia são países que estão no outono. Vamos então compará-los a outros países do hemisfério sul, mas que não adotaram o isolamento horizontal. Vou usar 2 países, Austrália e Uruguai. Note que a Nova Zelândia, com seu isolamento horizontal, apresentou resultado um pouco melhor do que o Uruguai, mas não apresentou resultado melhor do que a Austrália, seu país vizinho e que não adotou a mesma estratégia. Então, a Coreia não é o único exemplo de sucesso ao adotar isolamento vertical. A Austrália, por exemplo, possui resultado ainda melhor. Se estendermos a observação a outros países do hemisfério sul, veremos que a maioria deles apresenta resultados melhores do que os países europeus, que estavam saindo do inverno e possuíam temperaturas menores, o que nos mostra que, possivelmente, o vírus se propaga em velocidades menores em temperaturas mais altas. Por isso, é esperado que no hemisfério sul os resultados sejam melhores do que no hemisfério norte, pelo menos enquanto o inverno não chegar. Aqui, nas linhas superiores, temos o número de óbitos por milhão do 43º dia após o primeiro óbito por milhão. Nas linhas inferiores, temos o número de óbitos por milhão até o dia 25 de maio. E no meio, temos quantos dias se passaram entre o 43º dia até o dia 25 de maio. Note que, mesmo após um mês, a Coreia ainda apresenta resultados satisfatórios, com óbitos na ordem de 5,2 óbitos por milhão de habitantes. Repare também que o Brasil passou de 62 para 111,7 óbitos por milhão em 12 dias. Já a Austrália, em isolamento vertical, passou de 3,9 para apenas 4 em 10 dias. Note que a variação da Coreia foi muito menor do que a variação dos outros países do hemisfério norte, mesmo em um tempo maior. Ao olharmos os países como um todo, os exemplos nos sugerem que no inverno a velocidade de propagação do vírus tende a ser maior do que no verão. E isso é algo que precisamos levar em conta. Ganhar tempo, no caso dos europeus, também significou sair do inverno, algo que os ajuda bastante. Já para nós, esse tempo significa nos aproximar do inverno. E precisamos levar em conta algo a mais em nossas ponderações. O estudo do Imperial College London ainda alerta: quanto mais bem-sucedida for a estratégia do isolamento horizontal, maior a probabilidade de ocorrer uma epidemia posterior na ausência de vacinação. Ou seja, países com os melhores resultados no isolamento horizontal têm uma grande chance de terem uma epidemia secundária enquanto não houver vacina. Então, eventuais sucessos de países em isolamento horizontal podem ser apenas momentâneos. E antes de terminar, gostaria de deixar claro algo que talvez não tenha ficado no vídeo anterior. Proteger e isolar 70% dos idosos não quer dizer deixar 70% dos idosos sem nenhum tipo de contato. Mas esclarecendo, se um idoso ficava X horas por semana exposto trabalhando e agora não fica, a probabilidade dele contrair o vírus não zera, mas certamente diminui, e passa a ser muito menor do que a de quem está trabalhando. E isso resulta numa alteração da proporção deles dentre os infectados. Para o caso dos idosos que convivem junto a outras pessoas, os mesmos devem ter e receber cuidados especiais. Dentro do possível, o contato deve ser minimizado e devem ser adotados cuidados adicionais e medidas preventivas também dentro de casa. E se fizer isso, a probabilidade de transmissão diminui. E o objetivo é esse: diminuir a chance de transmissão. Então, o raciocínio é que a somatória das múltiplas medidas de proteção aos idosos resulte numa redução de idosos infectados em pouco mais da metade da proporção natural esperada, algo bastante razoável e altamente desejável.
Agora vamos voltar ao assunto atual e concluir. Os resultados observados nos mostram: países em isolamento horizontal têm a tendência de ter mais óbitos do que os que adotaram isolamento vertical. Bom, se a demonstração matemática não foi suficiente, espero que o apresentado aqui tenha sido. Mas se ainda não foi, tem mais. E será o assunto do próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do conteúdo? Então não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e deixar seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para ser alertado sobre os próximos vídeos.